Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth Coelho, para quem não me conhece. Hoje eu quero falar sobre o mito da caverna. Você já ouviu essa história? Uma história muito interessante que dá para tirar muitas lições para a nossa vida, muitos aprendizados. O mito da caverna é conhecido como a história ali de Platão. Ele tanto pode ser conhecido como mito quanto a alegoria ou a parábola da caverna. A história ela ocorre dentro do interior de uma caverna. E aí diz que é uma caverna totalmente escura, onde pessoas estavam acorrentadas em uma imensa parede. Então imagine uma imensa parede, um paredão, existiam pessoas presas a correntes de maneira que não podiam nem olhar para a pessoa que estava do lado e muito menos conversar. Então era uma situação assim bem complicada, porque imagine você diante de uma imensa escuridão e, segundo a história, conforme o mito da caverna, existia uma fogueira por detrás de uma meia parede e conforme passavam imagens ali, essas imagens era refletida na parede à frente e as vozes se tornavam em ruídos no interior da caverna, de maneira que aqueles ruídos se transformavam em eco. E essas pessoas que estavam ali presas passaram muito tempo nessa situação, vendo sombras em meio a uma escuridão e ecos, ruídos. O que fazer? O que pensar? Essa era a realidade de quem estava ali no interior da caverna. Era a única visão possível, né, para quem estava ali. O que deveria acreditar, o que essas pessoas deveriam pensar? Se imagine na situação. Um dos prisioneiros consegue se soltar das correntes e tem a oportunidade de conhecer a parte externa da caverna. O que existe lá fora? A princípio, a luz ofusca a visão. Afinal, tanto tempo na escuridão, em contato com o sol, o calor, as coisas tomam novas formas. As cores, tudo é tão lindo. O som, na verdade, eram vozes dos carregadores. Nada era conforme se pensava. Monstros? Monstros não existem. Tudo fazia parte da imaginação. Pensou, e agora? Preciso voltar e libertar os outros prisioneiros. Mas uma questão, será que acreditarão em mim? Podemos tirar inúmeras lições desse texto. O que significa? Tudo tem um sentido. A caverna significa o mundo em que nós vivemos. Existem muitos conteúdos, muito conhecimento a se explorar, existem regras e tudo tem o seu significado. Você precisa buscar por conhecimento, você precisa abrir a sua mente para novos ressignificados. As sombras, a falsidade dos sentidos. Será que tudo que nós aprendemos ao longo da vida é verdade? As correntes são os preconceitos, são as opiniões que nos aprisionam, a ignorância do ser humano. Sabe aquele senso comum, você já ouviu falar? É tudo aquilo que nos é passado sem uma base teórica, através somente das experiências dos outros. O prisioneiro é aquele que busca se libertar da ignorância. Existe um mundo lá fora. A luz é o conhecimento.
O sol é a verdade que assim dá origem ao conhecimento. Olha quanta riqueza de fatos nós podemos aprender quando nós estamos dispostos a olhar, né, o mundo com um outro prisma, né, com outro sentido. Então, no caso, o texto tem como objetivo chamar a nossa atenção de uma forma crítica. Talvez, por falta de interesse, você ou eu não questionemos a realidade e apenas aceitemos as ideias impostas por um grupo dominante. O mito da caverna foi escrito, foi datado de 385 a 380 a.C. Nossa, parece tão atual, não é verdade? A luz, as sombras, e todos os barulhos estavam dissociados, estavam separados ao que de fato ocorria fora da caverna. Somos induzidos a acreditar em tudo que nos é apresentado, ou, em quase tudo. Pela mídia social, pela manipulação das informações que nos chegam. O que de fato é verdade. Então, só para contextualizar, Sócrates, que escreveu, no caso Platão, escreveu o mito da caverna. Só que nós não podemos deixar de considerar que Platão ele foi aluno de Sócrates. E, por sua vez, Aristóteles foi aluno de Platão. Todos viviam em Atenas, ali na antiga Grécia. O interessante é que Sócrates ele defendia a busca pela verdade através do conhecimento, que permite a liberdade de pensamento e de expressão. Sabe aquela frase, conhece a ti mesmo? É de Sócrates. Platão defendia o conhecimento intelectual que possibilita a mudança do mundo das ideias. A busca constante por conhecimento pode mudar nossa maneira de pensar. Aristóteles defendia que as nossas ideias são adquiridas por meio das nossas experiências. E basta. A experiência é a única fonte de conhecimento. Você concorda? Reiterando, Sócrates foi professor de Platão e Platão professor de Aristóteles. E cada um tinha uma maneira de pensar. Então, só para refletir, cada filósofo obteve um conhecimento primário dos seus mestres, dos seus professores. E aí, a partir do conhecimento primário, surgiram novas ideias e essas, particularmente, isso de cada um deles, amadureceu, de maneira que que formou a opinião de cada um deles. Entendeu? Nós podemos aprender, aí introjetamos esse conhecimento na nossa mente, esse conhecimento ele é amadurecido através das nossas vivências, do nosso contexto de vida, da nossa interpretação de textos e a partir dessa ideia surgem novas ideias. Isso é maravilhoso, nós temos uma riqueza de conhecimento dentro de cada um de nós, de acordo com a nossa vivência, conforme a nossa visão de mundo. Então, o que eu quero dizer? Tudo está ligado à nossa maneira de pensar, nossa interpretação dos fatos, o que envolve os nossos sentidos. Lembra do vídeo interpretação de texto? Então, o olfato, o paladar, a visão, o tato contribuem com a nossa visão de mundo, que depende da região geográfica que estamos inseridos, principalmente da cultura, das nossas crenças, dos nossos valores morais, do que é certo e o que é errado. Isso é tremendo. Então, não existe uma verdade absoluta, Nós podemos chegar numa conclusão quando trocamos as informações através de um diálogo, através de uma conversa. Então, nós podemos tirar as nossas próprias conclusões. Isso nada mais é do que comunicação. Nós temos a oportunidade de compartilhar, de trocar as informações. Então, conforme ali o livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 2 diz, quanto ao mito da caverna:
O povo que andava em trevas viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam. A luz brilhou, né? Aqueles que viviam nas trevas. Então, só para confirmar aqui o que eu li. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas, conforme Isaías 9:2. Considerando que Jesus é a luz do mundo, é considerado o sol da justiça. Talvez você, né, esteja andando na escuridão, perdido, e não consegue enxergar uma solução. Pessoas machucadas machucam. Então, eu quero apresentar para você uma solução. E essa solução é Jesus. Jesus pode resolver qualquer problema. Ele é especialista em resolver questões que nós não conseguimos resolver. Então, que essa luz, que se chama Jesus, possa brilhar em sua vida. Que você sempre possa parar, pensar e refletir. Toda mudança de pensamento gera em nós mudança de comportamento. E eu quero, né, ou espero te encontrar no próximo vídeo.